Olá! Você tem um verbo que todo mundo que começa a estudar inglês ouve falar logo de cara, é o famoso verbo to be, não é mesmo? Ele é a espinha dorsal de muitas frases e, por isso, é fundamental entendê-lo bem. Hoje, a gente vai desvendar de uma vez por todas como usar o to be no presente simples. Vamos nessa? Bom, para quem fala português, a primeira grande confusão já começa aqui. To be significa ser ou significa estar? E a resposta é os dois, isso mesmo. Em inglês, um único verbo cumpre essas duas funções. A chave para saber a diferença não está no verbo em si, mas sim no contexto da frase. Olha só estes exemplos, que deixam tudo bem claro. Em I am a doctor, o am quer dizer sou. É algo mais permanente, uma profissão. Agora, na outra frase, I am at home, o mesmíssimo am vira estou, descrevendo uma condição temporária, uma localização, percebe? É o resto da frase que entrega o sentido. Certo. Agora vamos mergulhar nos componentes essenciais do verbo to be no tempo presente. São apenas 3 formas, e elas são a base de absolutamente tudo que a gente vai ver a seguir. E aqui está uma característica muito particular dele. Diferente da maioria dos outros verbos em inglês, o to be não segue um padrão único no presente. Ele tem essas 3 conjugações. E para dominar o uso dele, o primeiro passo é memorizar qual forma vai com cada sujeito. Então, o ponto crucial é este casamento aqui. A regra é fixa. I sempre vai ser seguido por am. Já os pronomes da terceira pessoa do singular, he, she, it, pedem o is. E todo o resto, you, we, they, usa o are. Essa é a regra de ouro. Com esses pilares bem estabelecidos, a gente já pode começar a construir nossas primeiras sentenças afirmativas, que é a forma mais básica e direta de se comunicar. A estrutura não tem segredo. Primeiro vem o sujeito e logo depois a forma correta do verbo to be para ele. Por exemplo, se o sujeito é she, a gente usa is. She is a smart girl. A ordem é essa, bem direta e sem complicações. E a versatilidade do to be é impressionante. A gente usa para falar nosso nome, profissão, nacionalidade, para descrever pessoas e coisas, dizer onde estamos, qual a nossa idade e até para falar sobre o tempo. É um verdadeiro canivete suíço da gramática inglesa. E aqui um ponto de atenção máxima, pessoal. Esse é um erro muito comum para quem fala português, a gente tende a traduzir literalmente e usar o verbo ter para falar de idade. Mas em inglês a lógica é outra. Se diz she is 25 years old e nunca she has 25 years old. Essa é uma regra que a gente precisa internalizar de vez. No dia a dia, e principalmente na hora de falar, é muito, mas muito comum usar as contrações. Elas servem para juntar o sujeito e o verbo, o que deixa a comunicação bem mais fluida e natural. Em vez de falar I am, um nativo quase sempre vai dizer I'm. Ok, a afirmativa já está dominada. O próximo passo lógico, então, é aprender a negar. E a boa notícia é que a regra para isso é surpreendentemente simples. A beleza está na simplicidade. Não precisa de verbos auxiliares como do ou does, que aparecem com outros verbos. A negação com o to be é feita nele mesmo. É só colocar a partícula not logo depois de am, is ou are. A transformação é bem visual, né? A frase afirmativa he is se torna he is not. They are vira they are not. A estrutura principal da frase continua a mesma, a gente só encaixa o not ali depois do verbo. E assim como na afirmativa, a negativa também tem suas contrações. O interessante é que, para is e are, existem 2 possibilidades. Você pode contrair o sujeito com o verbo, como em he's not, ou contrair o verbo com a negação, como em he isn't. As 2 formas estão corretíssimas e são super comuns. Chegamos agora à terceira e última estrutura fundamental, a interrogativa. E é aqui que a gente encontra a maior diferença estrutural em comparação com o português. O processo é literalmente uma inversão. A gente pega a frase afirmativa como she is a doctor e simplesmente troca o sujeito e o verbo de lugar. O verbo is vai lá para o começo da frase e pronto. Is she a doctor? Este é o ponto-chave. Em português, para fazer uma pergunta, muitas vezes a gente só muda a entonação, né? Ela é médica, vira ela é médica?
Em inglês não basta, a gramática exige essa mudança na estrutura, essa inversão. Não é só a melodia da voz que muda, é a sintaxe da frase. Entender isso é vital. Certo, vamos fazer um pequeno teste para garantir que o conhecimento ficou firme. Essa frase na tela tem um erro muito comum. Qual seria a forma correta dela? Pense naquela regrinha de concordância que a gente viu lá no começo. Exato! A correção é You are a good friend. Como a gente viu na nossa tabela fundamental, o pronome you, não importa se é singular ou plural, sempre vai exigir a forma are. Para a gente concluir, vamos revisar e consolidar as 3 estruturas essenciais que analisamos hoje. Colocando todas lado a lado, fica mais fácil de ter uma visão geral bem clara. E aqui está o resumo de tudo. Na afirmativa, a ordem é sujeito mais verbo. Na negativa, a gente adiciona o not depois do verbo. E para perguntar, a gente inverte a ordem, verbo mais sujeito. São 3 padrões simples, lógicos e que não mudam. Então, a forma correta de encarar o verbo to be não é como um obstáculo, mas sim como um ponto de partida, como o alicerce. Dominar o uso dele no presente simples é o que abre as portas para a gente entender tempos verbais mais complexos e outras construções avançadas no futuro. Ao dominar essas 3 estruturas, uma base muito sólida é construída. E aí fica a pergunta: com essa fundação bem estabelecida, qual será o próximo passo nessa jornada de aprendizado do inglês, Obrigado por assistir e não se esqueça de deixar um like para ajudar o canal. Se não for inscrito, se inscreva e qualquer dúvida deixe nos comentários. Até o próximo vídeo.